É difícil de acreditar, mas as imagens não mentem. O Japão está testando uma arma tão poderosa e avançada que parece saída direto de um filme de ficção científica. Mas não se engane, não estamos falando de Hollywood. Esta é uma tecnologia real e ela está deixando os vizinhos do Japão bastante preocupados. Em abril desse ano, o Japão realizou novos testes com esta arma futurista a bordo do navio experimental JS Asuka, e os resultados são simplesmente impressionantes. Mas para entender por que essa tecnologia é um bom motivo para tirar o sono dos rivais japoneses, preciso te mostrar como essa arma funciona. Estou falando da Railgun, que é basicamente um canhão que utiliza eletricidade em vez de pólvora para disparar projéteis. Pense assim, em um canhão tradicional você tem a pólvora que explode e empurra o projétil para fora do cano. No Railgun, você tem 2 trilhos metálicos paralelos, daí o nome rail, que significa trilho em inglês, e uma corrente elétrica gigantesca passa por eles. Essa corrente cria um campo magnético poderoso que acelera o projétil a velocidades absurdas. Estamos falando de velocidades acima de Mach 6, ou seja, 6 vezes a velocidade do som. Isso é mais de 7.200 km por hora. Para se ter uma ideia, um avião comercial normalmente voa a cerca de 900 km por hora. Então imagine algo viajando 8 vezes mais rápido que isso. Mas vamos ao que realmente importa. Em 9 de abril de 2025, o Japão testou uma nova versão do seu canhão eletromagnético no navio experimental JS Asuka. Este navio é uma plataforma de testes da Marinha Japonesa, usado exclusivamente para experimentar novas tecnologias antes de colocá-las em navios de guerra de verdade. O que torna esse teste especial é que ele representa uma evolução do sistema que o Japão já havia testado pela primeira vez no mar em 2023, que, por sinal, foi o primeiro teste de um Railgun a bordo de um navio em todo o mundo. Ou seja, o Japão está na vanguarda dessa tecnologia. A nova versão tem um design angular, parece quase que uma tecnologia extraterrestre. As imagens mostram uma torre com desenho facetado que abriga o canhão de aproximadamente 6 metros de comprimento e pesando 8 toneladas. Mas o mais impressionante é o que essa arma pode fazer. O Railgun japonês dispara projéteis relativamente pequenos, pesando cerca de 320 gramas. É quase que o tamanho de uma lata de refrigerante. Mas apesar de pequenos, eles atingem velocidades absurdas que, como dissemos antes, passam dos 7.000 km por hora. Eu sei que muitos devem estar se perguntando agora, ok, é rápido, mas na prática, que diferença isso faz? Bom, é uma ótima pergunta. Em primeiro lugar, a energia cinética é impressionante. Quando algo viaja a essas velocidades, mesmo um objeto pequeno carrega uma energia de impacto devastadora. É como se você fosse atingido por um mini meteoro. Não precisa de explosivos para causar danos, a velocidade faz todo o trabalho. Além disso, existe uma questão estratégica crucial aqui: a defesa contra ameaças hipersônicas. Atualmente, os países estão cada vez mais preocupados com uma nova geração de mísseis hipersônicos desenvolvidos por países como China e Rússia. Esses mísseis chegam muitas vezes a Mach 5, ou seja, 5 vezes a velocidade do som. São tão rápidos que os sistemas de defesa aérea atuais têm dificuldade para interceptá-los. O Railgun japonês é projetado especificamente para enfrentar essa ameaça. Ele dispara projéteis suficientemente rápidos para acertar esses mísseis. E ele tem uma vantagem que poucos sistemas de defesa têm: seu custo. Vamos pegar como exemplo para compararmos o míssil interceptador Standard Missile 3, também conhecido como SM-3,
que faz parte do sistema de defesa Aegis, utilizado pela Marinha dos Estados Unidos e seus aliados. Em média, cada míssil desse pode custar cerca de 10 a 15 milhões de dólares. Mas, e o que falar de um projétil de Railgun? Talvez algumas centenas ou milhares de dólares, já que é basicamente um pedaço de metal bem projetado. Imagine quanto dinheiro economizado em situações onde você precisa defender-se de um ataque com dezenas de mísseis. A jornada do desenvolvimento do Railgun japonês começou nos anos 2010, com pesquisas iniciais usando um pequeno protótipo que disparava projéteis de 16 milímetros de diâmetro, aproximadamente do tamanho de uma moeda pequena. Em 2016, eles ampliaram para um modelo que disparava projéteis de 40 milímetros, mais ou menos do tamanho de uma bola de ping-pong. E, desde então, tem feito avanços constantes. Um marco importante aconteceu em 2022, quando eles conseguiram realizar 120 disparos consecutivos, mantendo velocidades acima de 7.000 km por hora, sem danificar significativamente os trilhos condutores. Esse era um dos grandes problemas dos Railguns. Os trilhos erodiam após poucos disparos devido às correntes elétricas extremas. Foi então que, em outubro de 2023, veio o grande momento, o primeiro teste de um Railgun nos mares do mundo. O Japão instalou um protótipo no navio JS Asuka e realizou disparos bem-sucedidos, provando que a tecnologia poderia funcionar em uma plataforma móvel no oceano. E agora, em abril desse ano, vemos a próxima evolução, um design mais refinado, provavelmente com melhorias em durabilidade, precisão e integração com o navio. Mas criar um Railgun não é fácil. Os desafios técnicos são enormes. Você precisa de uma quantidade absurda de energia elétrica. Estamos falando de 5 megajoules por disparo no modelo japonês atual, com planos para chegar a 20 megajoules no futuro. Para você ter uma ideia, 5 megajoules é aproximadamente a energia que uma casa média consome em várias horas. E o Railgun precisa liberar toda essa energia em uma fração de segundo. Por isso, o sistema atual no JS Asuka inclui 4 containers, 3 para os bancos de capacitores, dispositivos que armazenam energia elétrica, e 1 para o sistema de carregamento. É como ter uma pequena usina elétrica só para alimentar uma única arma. Outro desafio é o aquecimento. As correntes elétricas gigantescas geram muito calor, o que acaba deformando os trilhos e compromete a precisão. Os engenheiros japoneses tiveram que quebrar a cabeça para desenvolver sistemas avançados de resfriamento, buscando contornar esse problema. É interessante notar que o Japão não é o único país trabalhando nessa tecnologia. Os Estados Unidos tinham um programa ambicioso na Marinha, mas o cancelaram em 2021 para focar em outras tecnologias. O Railgun americano era maior, disparando projéteis de aproximadamente 3 quilos, ou seja, 10 vezes mais pesados que o japonês, a velocidades similares, visando alcances de até 160 quilômetros. A China também está desenvolvendo Railguns e supostamente já testou um protótipo em um navio de guerra por volta de 2017 e 2018. O sistema chinês parece ser maior que o japonês, possivelmente visando alcances de até 200 quilômetros para uso ofensivo contra navios. Mas aqui temos uma diferença fundamental entre essas armas: a filosofia por trás do seu projeto. Os Estados Unidos e a China se focam em criar armas ofensivas de longo alcance, enquanto o Japão está focando em uma arma defensiva, destinada principalmente a derrubar mísseis e aeronaves inimigas que ameacem o território japonês. Olhando para o futuro, o Ministério da Defesa do Japão tem planos ambiciosos. Até 2027, eles esperam ter um protótipo naval de pequeno calibre finalizado. E até 2028, um protótipo de médio calibre que poderia ser usado tanto em navios quanto em plataformas terrestres.
Um dos objetivos principais é a miniaturização. Atualmente, o sistema de energia ocupa vários contêineres enormes. O Japão pretende reduzir esse volume em 50% nos próximos 5 anos e em impressionantes 90% em 10 anos. Isso permitiria instalar Railgun em navios de guerra regulares ou até mesmo em caminhões para defesa terrestre. Sim, você ouviu direito. O Japão planeja montar Railgun em caminhões. Imagine baterias móveis de canhões eletromagnéticos defendendo bases militares ou cidades japonesas contra ataques de mísseis. É quase como ver um jogo de videogame se tornando realidade, mas o Japão não está sozinho nessa jornada. Em 2023, os japoneses enviaram um engenheiro para trabalhar com a Marinha dos Estados Unidos, aprendendo com a experiência americana. Em maio de 2024, o Japão também firmou um acordo com França e Alemanha para compartilhar informações e, potencialmente, desenvolver tecnologias em conjunto. Essa cooperação internacional mostra como o Railgun é visto como uma tecnologia crítica para o futuro da defesa. Para o Japão, que enfrenta ameaças crescentes na região Indo-Pacífico, desenvolver capacidades de defesa avançadas como o Railgun é uma prioridade estratégica. Como você pode ver, o Railgun representa um salto tecnológico significativo. É uma das primeiras armas do futuro a sair dos filmes de ficção científica e se tornar realidade operacional. As tecnologias desenvolvidas para o Railgun, materiais avançados, sistemas de gerenciamento de energia, eletrônica de alta potência, terão aplicações que vão muito além do uso militar. Além disso, a maneira como o mundo lida com novas tecnologias de armas tem implicações para a segurança global. O Railgun pode potencialmente mudar o equilíbrio de poder em certas regiões e influenciar como as nações abordam defesa e dissuasão. O teste do novo Railgun japonês no JS Asuka, feito esse ano, marca mais um passo importante na jornada para transformar essa tecnologia futurista em uma realidade operacional. Em um mundo onde as ameaças evoluem rapidamente, o Japão está apostando que esses canhões eletromagnéticos serão uma parte crucial de sua defesa. Enquanto outros países seguem caminhos diferentes, o Japão continua firme em sua visão de um Railgun defensivo, compacto e eficiente. Se tudo correr conforme o planejado, muito em breve os Railguns japoneses poderão estar protegendo navios e território japonês contra as ameaças mais avançadas da atualidade. A ficção científica costuma antecipar o futuro. Neste caso, o futuro já está aqui, navegando nos mares do Japão a bordo do navio experimental JS Asuka. E você, o que acha dessa tecnologia? Acredita que veremos Railguns se tornando comuns em forças armadas ao redor do mundo nas próximas décadas? Deixe seu comentário abaixo e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos sobre tecnologias militares avançadas. Até a próxima!